Mas vamos contar um pouquinho para a nossa audiência agora como tem sido o discurso dentro do Palácio do Planalto. No dia de hoje, day after do tarifaço, o governo brasileiro rebateu as acusações dos Estados Unidos de que não houve uma negociação de boa-fé para evitar a imposição dessas novas tarifas. Segundo dados compilados pela gestão federal, desde o ano passado, foram realizados 30 contatos entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos para tratar sobre as tarifas. As tratativas foram realizadas, de acordo com assessores do governo, em reuniões presenciais ou virtuais, tanto em nível ministerial como técnico. O governo brasileiro destaca ainda que, do total de reuniões, 11 foram diretamente com duas figuras centrais do tarifaço: o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, e o embaixador Jameson Greer. Nesta quarta-feira, como a gente já citou, Rubio acusou o governo brasileiro como culpado pelas taxas impostas. O que ele disse, abre aspas, não haja confusão sobre o motivo. O presidente Lula e seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé. Já Greer declarou que as extensas negociações com o Brasil ao longo do último ano não resolveram essas questões, mas continuamos abertos a prosseguir com as negociações com o Brasil, fecha aspas. Em nota, o Palácio do Planalto anunciou que vai usar sim instrumentos previstos na Lei de Reciprocidade contra as novas cobranças que foram impostas por Washington. A Larissa Rodrigues volta, então, aos nossos estúdios, Uribe, e a gente chama o Américo Martins. Vou começar com a Larissa? Acho que já é a apuração da Larissa sobre a declaração dos Estados Unidos, Larissa, da falta de empenho do Brasil nas negociações, traz preocupação para o presidente Lula, ou seja, a despeito de toda a repercussão que a gente viu, a promessa de uma reação em 3 frentes, ainda assim você traz um bastidor saboroso de que o presidente Lula está preocupado, Larissa. E é interessante, o que vai cair né? na conta de quem está sentado na cadeira. Exatamente, dando boa tarde Américo, já para o Américo tarde. também. É interessante, né? Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso, o impacto político, a análise política que o governo Lula faz, que apesar de tarifaço é bom para ele, daqui a pouco a gente destaca isso. Mas diante de tudo que foi falado, do ego, de tudo, a única coisa que eu ouvi hoje de manhã que preocupou o Palácio do Planalto foi essa aspa de falta de empenho. Por quê? E eu acho que vai muito em contra o que você trouxe na sua apuração, né, Uribe? De que Lula já tem um discurso de soberania, já tem um discurso de perseguição, já tem diversos discursos, mas não quer que a população entenda que ele não tentou por fim ao tarifaço. Então, quando a gente tem um representante do governo norte-americano falando de falta de empenho, isso pode pegar na campanha. Sim. Pode pegar no entendimento de que Lula não teria tentado negociar, tanto que vai levantando todas as vezes que alguém de seu governo, um ministro, conversou com representantes norte-americanos, vai também ali já prevendo que a campanha de Flávio Bolsonaro pode usar isso numa tentativa de defender e se afastar do tarifaço. Enfim, hoje o cálculo ele é político, todo entendimento é político e a única coisa que eu ouvi de dentro do Palácio do Planalto que preocupa diante dessa decisão não é a situação econômica, é essa fala e essa imagem de que pode ter faltado empenho do governo brasileiro, no caso do presidente Lula, em tentar pôr fim a essa sobretaxação norte-americana. Américo Martins, eu gostaria que você analisasse em 2 frentes. Américo Martins, nosso correspondente em Londres, nosso analista sênior de internacional que domina tão bem esse assunto. De um lado, qual a estratégia de Marco Rubio de descambar por um discurso político? E segundo, teria algum efeito uma negociação? Ou isso já eram favas contadas e o governo americano, na verdade, tem aquela estratégia que a gente sempre disse: tarifar para aumentar a arrecadação e reindustrializar a indústria americana e prejudicar adversários políticos? Boa tarde, Uribe, Tainá, Larissa, um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Sua primeira pergunta, Uribe, com relação à estratégia aí do Marco Rubio. A gente precisa lembrar que o Marco Rubio é provavelmente o ministro do presidente Donald Trump mais ideológico e ele tem um interesse enorme na América Latina. A família dele emigrou de Cuba para os Estados Unidos antes ainda da Revolução Comunista e eles todos, ele em específico, tem uma visão muito conservadora do continente. Ele vê como rivais, até inimigos, governos de esquerda ou de centro-esquerda, independente das políticas que eles apliquem ou da defesa das
soberania deles. Ele está vendo tudo do ponto de vista do governo americano, essa prisma ali das comunidades de Miami, onde ele fez a carreira política dele. E ele, ao fazer essa declaração, colocar essas frases no Twitter, nas redes sociais, ele está também politizando o assunto, um assunto que deveria ser tratado de um ponto de vista técnico pelo governo dos Estados Unidos, assim como pelo governo brasileiro. Então ele está fazendo uma pressão ali política e geopolítica também sobre o governo brasileiro. A gente precisa lembrar que o Departamento de Estado tentou interferir em muitas eleições na América Latina. O próprio presidente Donald Trump chegou a fazer declarações apoiando este ou aquele candidato. Então o Marco Rubio tem ali certamente interesses políticos, ao contrário, por exemplo, do representante do comércio dos Estados Unidos, que adotou uma linha mais técnica, é o responsável tecnicamente pelas negociações com os Estados Unidos, pelos Estados Unidos com os outros países. Com relação ao segundo ponto, com relação às negociações propriamente ditas e às intenções do governo americano, a gente precisa sair de um ponto que é básico, que é inicial para a gente entender tudo nessa relação. O fato de que o presidente Donald Trump sempre justificou os tarifaços contra todos os países pelo fato dos Estados Unidos terem déficits comerciais. Segundo o presidente Donald Trump, ele chegou a dizer que os outros governos estavam roubando, se beneficiando dos norte-americanos ao exportar muito mais e importar pouco dos Estados Unidos. Simplesmente não é o caso do Brasil. O Brasil tem um déficit com os Estados Unidos, é os Estados Unidos que tem um superávit com o Brasil. Isso é fundamental para entender que tecnicamente não fazia sentido essas tarifas e também que a negociação caminhava de uma forma diferente das negociações com outros países. Eram demandas do governo dos Estados Unidos que eram muito diferentes das demandas feitas a outros países. Na verdade, em muitos momentos, os Estados Unidos impõem as suas condições, até porque são as maiores economias. É a maior economia, é o maior país, os outros países querem ter muito acesso ao governo americano. No caso brasileiro, como nós temos um déficit com os Estados Unidos, a conversa era uma conversa diferente, de outro tipo. Os Estados Unidos chegaram a impor, basicamente, as suas condições à União Europeia, e a União Europeia acabou fazendo um péssimo negócio, um péssimo acordo, que foi criticado até pelo presidente da França, o Emmanuel Macron. Então, as condições de negociação eram diferentes. Mas esse ponto inicial já mudava completamente a perspectiva de tudo. Esse ponto de que os Estados Unidos têm superávit. Então, tem ali, muito provavelmente, os Estados Unidos também entraram nessa negociação sem querer negociar muito. E aí nós tivemos pouca flexibilidade dos dois lados. Nem os Estados Unidos cederam em nada no que propuseram desde o começo, nem o Brasil cedeu em qualquer uma das demandas que os americanos fizeram. Resultado, temos essa imposição dessas tarifas que são péssimas para a economia, são péssimas para os trabalhadores dos setores que vão ser atingidos e são também péssimas para as relações entre os dois países. Aqui eu só queria fazer uma observação final, Uribe, Tainá e Larissa. As relações entre Brasil e Estados Unidos são, espero, fortes o suficientes para aguentar o tranco dessa crise, porque nós estamos falando de dois países que são as duas maiores democracias do hemisfério, são dois países que têm relações há mais de 200 anos, têm relações econômicas muito fortes, têm investimentos dos Estados Unidos no Brasil de bilhões de dólares, tem muito investimento de empresas brasileiras nos Estados Unidos também, então imagino, espero e acredito sinceramente que a relação entre os dois países é mais forte do que essa crise e vai acabar prevalecendo em algum momento.